Então, o implante metálico, por que ele é campo interferente? Porque ele faz uma corrente galvânica que libera metal no osso. E o titânio é um metal pesado que está sempre se oxidando. Ele se oxida porque ele é um condutor de eletricidade. Então, por exemplo, o canino superior e inferior tem a ver com o quê? Com fígado, vesícula biliar, vértebras torácicas, quadril, joelho, olho, neurohipófise. Todas as melhores clínicas do mundo sempre tem um médico e um dentista biológico junto, que trabalham junto. Por exemplo, a clínica Paracelsus lá na Suíça, a clínica da Uda Clark, essa clínica do Texas que eu citei, que tem o oftalmo e o dentista biológico, tá? E esse dentista ainda fala que todas as doenças relacionadas ao olho estão na boca. O dentista e o médico, né, que trabalha com ele, o oftalmo. O Dr. Mário Baldani desenvolveu um conceito relacionado com o desenvolvimento facial à coluna, né? Então, ele foi o precursor da biocibernética bucal, que ele relaciona o desenvolvimento nas arcadas que estão, na maioria, atresiadas, né? Atresiada é, já viu? Palato de alguém assim, que é fundo, estreito. Então esse Dr. Mário Baldani foi o precursor disso. O nosso colega aí, para quem é dentista, o Dr. Weston Price, né? Ele descobriu a vitamina K2, por exemplo. E ele foi um dentista lá de Ohio, que ele percorreu povos aborígenes, povos primitivos, descobriu que lá não tinha doença, que as arcadas dentárias cabiam todos os dentes da boca, hoje em dia não cabe mais, que a pele das pessoas não tinha ruga, e que a harmonização facial era perfeita. Por que será? Porque eles tinham um alimento em comum. Além de não comer industrializado, eles tinham um alimento em comum, que eles chamam de fator X, e depois veio o nome de vitamina K2. Então, de vitamina K2 eu tenho propriedade de falar, como eu já falei algumas vezes, eu fiz parte do corpo docente da primeira pós-graduação de odontologia biológica integrativa do Brasil, né? Que nem o doutor aí perguntou se é reconhecida, o conselho. Tem pós-graduação, tá? Eu fui a professora, uma das, né? E a minha aula foi sobre vitamina K2 na pós-graduação, tá bom? Então, com tudo isso, né? Há um mau posicionamento da língua, causando até uma má qualidade do sono, porque não respira direito. Porque a vitamina K2 ela é a vitamina mais anticária que tem, porque ela leva cálcio para os ossos e para os dentes, e além de tudo, ela harmoniza a face, a pele, ela não deixa aromatizar. Não é só para levar cálcio, não, que ela serve. Quando não tem essa harmonização, esse tamanho correto das arcadas com todos os dentes, aí pode causar, né? Um sono inadequado, falta oxigênio no cérebro, porque a respiração é comprometida, vai vir cansaço, falta de memória, concentração, má mastigação. E as pessoas muitas não conseguem respirar e mastigar ao mesmo tempo, tá? Se mastiga e respira direito, vai formar 32 moléculas de energia. Caso contrário, só forma 2. Né? Então, o ATP está ligado à mastigação também. E essa falta de espaço na boca vai dar o quê? Problema de coluna, bruxismo, dor na ATM, zumbido no ouvido, vertigens, apertamento. Quem já não acordou assim com os dentes todos doloridos de apertar, né? Quem tem desenvolvimento facial adequado é mais bem posturado, né? Até olheiras dá, porque a pessoa anda curvada, porque não vai oxigênio para o cérebro. Então, todos os dentes são relacionados com as vértebras também. Nós temos a cronologia dos dentes, a época que os dentes nascem com o desenvolvimento da pessoa. Tudo tem a ver, a boca tem a ver com tudo, até de desbiose intestinal dá para ver pela língua, né? Então, o bebê nasce, de preferência de parto normal. Por que tem que ser parto normal? Ou teria que ser? Para pegar a microbiota da mãe. A cesárea não é fisiológico, né? A pessoa já nasce em desvantagem no mundo, porque não pega a microbiota da mãe. A segunda chance é a amamentação. Tem gente que nasceu de cesárea e não amamentou ainda por cima, né? Nunca vai ter uma microbiota intestinal
boa. E com isso, a propensão de ter vários tipos de doença, principalmente as autoimunes, é bem maior. Então, o bebê deveria nascer de parto normal, mamar durante o ano. Depois, o que acontece com o bebê? Ele rola, rasteja, senta, engatinha e depois fica em pé. E quando ele fica em pé, coincidentemente ou não, é quando nascem os incisivos superiores e inferiores e tem a primeira levantada de mordida. Então, a primeira levantada de mordida coincide com a levantada do bebê também. Quem fala que a boca é com o dentista e o corpo com o médico não raciocina dentro da saúde integrativa. Então, se você é profissional da saúde, principalmente médicos e dentistas, mas todos serão bem-vindos na minha mentoria com o curso, o link está aí para você entrar em contato com a minha equipe, preencher lá o formulário, e quem já fez a consultoria, entre em contato, fecha a mentoria para você ter uma visão mais ampla e conseguir atender seu paciente com dignidade. Não ficar só passando flúor e passando remédio aí para o seu paciente, né? Pelo amor de Deus. Isso daí já está muito arcaico, é hora de evoluir, né? Então, quem fala que a boca não entra sozinha no dentista. Quem fala, como assim dentista tratando do intestino? Ué, mas não está tudo ligado? Ou não? A boca sozinha. A boca que intermedia o cérebro com o resto do corpo, ela fica bem no meio. E é pela boca que entra. As suas escolhas são feitas pela boca, né? Tudo que entra em você, né? Os alimentos, pelo menos, é pela boca. Então, a boca tem mais de 75 campos interferentes que se relacionam com os órgãos. Depois da levantada de mordida e do corpo começar a firmar, a cabeça com os molares, aí depois vem outra fase. De 4 a 5 anos já completa a decisão decídua, né? Ou de leite, né? E para informação de curiosidade, chama dente de leite. Não é porque ele é branquinho, não, tá? Não é porque ele é da cor do leite. Mesmo porque leite faz mal, né? Então não vamos relacionar o dente com leite, né? É porque era para a criança deleitar, né? Tá relacionado a um deleite, no sentido de brincar, de ter prazer, coisa que já estão pondo uma criança no balé com 1 ano de idade, né? O certo é a criança ir para a escola quando nasce o primeiro molar permanente, que é com 6 anos. Ou era para ser, porque agora está tudo bagunçado, né? Tudo bagunçado. As crianças estão menstruando já com 8 anos. Por que será? Será evolução ou involução? Para mim é involução, porque as crianças estão perdendo a infância por causa de má alimentação. Leite de soja, por exemplo, que é estrogênico. Já está mudando todo o comportamento hormonal das crianças, né? A menarca é adiantada, já começa a nascer pelos pubianos, e os homens, né, os menininhos, já com corpo de mulher, com ginecomastia, quadril alargado, porque fica tomando soja, bisfenol e outros produtos por aí, né? Mas se a gente for desvirtuar o assunto de hoje, a gente não acaba essa live, né? Então, o correto mesmo, com 6 anos, ir para a escola. E, coincidentemente, é o primeiro molar permanente que nasce, que é onde a época do que o neurocórtex, essa parte aqui, está se formando, tá? Antes disso é para brincar, não é para ficar forçando a criança a pôr no violão, pôr no piano, pôr não sei aonde, não sei aonde. Essa idade é ideal para a alfabetização com 6 anos. Depois é a erupção dos caninos e o segundo dos molares com 14 anos. Nessa fase é a adolescência. Então, esses dentes têm a ver com as gônadas. É onde se desenvolvem as gônadas e onde começa a produção de hormônios. Aí chegamos lá no terceiro molar, que é o dente do juízo. Não é à toa que é chamado dente do juízo, porque ele nasce entre 18 e 21 anos. Era para ter juízo, mas tem muita gente que não tem até hoje, né? Então, esse dente tem relação com o cérebro e com o coração. Então, o terceiro molar, esse último dente, dente do siso, né, como falam, tem a ver com o cérebro e coração. E ainda falam que é para tirar esse dente, né? Que está em extinção. Não tem nada a ver isso, tá? Se o dente tem espaço, se está em posicionamento correto, vai tirar para quê? Você vai afetar, né, campo interferente do cérebro e do coração. Não pode mexer.
a não ser que esteja impactado, que não tenha espaço, aí ele também é um campo interferente, tá? Então, um dentista biológico vai saber analisar. E também esse dente está relacionado com a depressão e ansiedade. Sempre os dentes estão relacionados com órgãos e com sentimentos, com traumas. Por exemplo, o primeiro molar é um dente, ele é muito sulcado, né? Muito cheio de sulquinhos. Então, falar estraga rápido. Mas criança que tem muita cárie no primeiro molar tem a ver com tristeza, tá? Então, não é bem por aí também. E os outros molares estão relacionados com o intestino, problemas cardíacos, arritmias, hipertensão, toque, esquizofrenia, bipolaridade. Então, pode ser resolvidos o quê? Tirando o terceiro molar, em casos de quando tiver incluso, impactado. Caso contrário, é um dente como outro qualquer, tá? Em 1920 surgiu a terapia neural. Então, essa terapia neural é feita com procaína, que é um tipo de anestésico, para fazer desbloqueios, e depois veio a terapia neurofocal, que é um ramo da terapia neural, né? Então, a gente faz desbloqueio não só na boca, como pode fazer aqui, na coroa, pode na tireoide, no umbigo. O umbigo tem a ver com o ninho, com o campo energético, pode fazer na adrenal, enfim, aí já é outro tipo de curso, né? Eu fiz, mas não dou, tá? Eu fiz esse curso, mas não dou aula disso. E eles diziam que 70% a 90% das doenças tem a ver com focos dentários, né? O pessoal da terapia neural. E tratando os campos interferentes da boca, tirando metais, tratando canais com ozônio, tirando o dico, que é aquele tecido necrótico que os odontólogos aí mais convencionais não sabem o que é nico. A gente aprendeu na faculdade que tinha que extrair o dente e dar uma curetada de leve. Pelo contrário, tem que arrancar todo aquele tecido necrótico, porque tirando esse nico, pode desaparecer esclerose múltipla, câncer de mama, doenças crônicas, doenças autoimunes, depressão. Então, gente, o dente, para resumir a história, é um órgão vivo, pulsátil, que troca substâncias com o meio bucal. E a boca é importantíssima para a saúde geral do corpo. Não só porque esteticamente, que a pessoa não quer ter os dentes feios, não só funcionalmente, porque a pessoa tem que mastigar e bem mastigado, porque até parasita dá para matar na boca, mas porque os campos interferentes, isso que as pessoas não sabem, e nem os profissionais, infelizmente, os campos interferentes é uma via de mão dupla, tá? Do órgão para os dentes e dos dentes para os órgãos. Então, muita gente já foi. A doutora Elisângela, por exemplo, eu sempre cito essa história, que ela descobriu um câncer de pâncreas. Por quê? Porque o pré-molar da paciente dela estava com uma retração gengival, só uma retração gengival. Não estava quebrado, não estava com canal, só tinha uma retração gengival. Ela falou: faz um exame do pâncreas, faz um ultrassom do pâncreas, vamos dar uma olhadinha. Deu câncer. E depois de um ano que ela tratou na medicina integrativa, a pessoa eu conheço, tudo, está super bem. Então, gente, nós podemos salvar vidas, mesmo quem não é dentista. Qualquer profissional que se torne um profissional da área da integrativa pode salvar vidas.